Olá, alunos, bom dia. Vamos continuar com nossas aulas de revisão dos conteúdos Camil do segundo ano. Hoje vamos falar de separação de misturas. Para falar de separação de misturas, vamos separar separação de misturas homogêneas, separação de misturas heterogêneas, porque são técnicas diferentes. E para isso vamos usar os nossos conhecimentos de propriedades da matéria que nós vimos na aula passada. Começamos com a separação de misturas heterogêneas, porque são processos um pouco mais simples. Temos dois tipos de filtração, a filtração simples e a filtração a vácuo. A filtração simples, essa daqui, é aquela que a gente usa quando vai fazer café. Pegamos a mistura heterogênea, o pó dentro da água, e passamos por um funil com um filtro, um papel de filtro, um coador. Ali, o sólido fica retido e o líquido passa através dos poros do coador, do papel de filtro, para dentro do frasco cônico, Erlenmeyer, e a gente recolhe, então, a parte líquida e fica com a parte sólida dentro do funil. Mas, às vezes, esse sólido e esse líquido, eles têm uma ligação um pouco mais forte, ou o sólido é um pouco mais grumoso, um pouco mais difícil de separar, pela filtração simples. Aí, usamos a filtração a vácuo. Usamos uma bomba de vácuo ligada nesse equipamento aqui. O frasco, ele tem uma saidinha lateral aonde a gente acopla a mangueira com a bomba de vácuo. Esse frasco diferenciado aqui com a saída lateral se chama Kitasato. Bonito o nome, né? O funil também é um pouquinho modificado. Ele é mais largo, ele tem uma plataforma com uns furinhos, e em cima desses furinhos a gente coloca o papel de filtro, e ele é também com uma borda um pouco mais alta, e aí a gente coloca a mistura heterogênea dentro desse funil aqui em cima. Esse funil se chama funil de Buchner, e liga o vácuo. O vácuo vai aspirar o ar que está dentro do Kitasato, fazendo uma pressão oposta, negativa, e aí vai chupando, literalmente, o líquido que está lá no funil de Buchner e forçando essa filtração para que ela aconteça mais rapidamente. A separação magnética, como o nome está dizendo, só serve para materiais ferromagnéticos. Ferro, níquel, cobalto, que são materiais, metais com essa característica magnética, uma propriedade específica, né? É muito utilizado em ferro velho, o sucata. Depois que o material é triturado, você quer retirar só os materiais que têm valor agregado, econômico agregado, que é o magnetismo, né? O ferro, o níquel. Então, faz-se uma separação com grandes ímãs que atraem apenas os materiais que têm essa propriedade ferromagnética. Catação. Parece que não é um processo científico, né? Parece catar arroz, catar feijão, é isso mesmo. Porém, essa técnica, por incrível que pareça, é muito utilizada. Vou lhes contar uma história. Sabe Louis Pasteur? O primeiro prêmio, a primeira consagração na área científica que ele teve foi usando essa técnica. Ele separou isômeros do ácido tartárico usando uma lupa e uma pinça. E ele descobriu que esses isômeros tinham características físicas diferentes e propriedades químicas também diferentes por catação. Então, é uma técnica usada sim. Peneiração é para separar misturas heterogêneas sólido-sólido. Você fica com o componente com partículas maiores retidos na peneira e o componente com partículas menores passam pela peneira. Também parece uma técnica assim, não é possível, isso não é científico. É sim, é muito utilizado sim para separar componentes que têm cristais em tamanhos e formatos diferentes. A levigação, esse da foto, é um processo utilizado pelos garimpeiros. É um processo bem rudimentar, é quase uma centrifugação manual. O garimpeiro pega a bateia, que é esse equipamento, que é um cone, só que é um cone com um ângulo bem pequeno, né? Cata todo o fundo do leito do rio
e a água, ele vai girando esse sistema, vai centrifugando. As partículas mais pesadas vão para o fundo e as partículas mais leves vão sendo carreadas para fora da bateia junto com a água. O material mais denso é justamente onde está o ouro, porque o ouro, propriedade específica do ouro, densidade, né? Ele tem uma densidade maior, ele vai ficando junto com o cascalho mais pesado e até que ele consegue ser visualizado, propriedade organoléptica. Um outro grupo de técnicas de separação de mistura heterogênea são flotação, sedimentação, decantação e sifonação. Eu botei todas juntas porque elas, em geral, elas são feitas juntas mesmo. A flotação vem de flutuação. Ela é empregada quando você tem uma mistura de sólidos, onde os componentes têm densidades muito diferentes. Por exemplo, areia e serragem. Serragem é pó de madeira. Areia, uma densidade bem maior, a serragem uma densidade bem menor, em relação à água. Então, a gente joga a água dentro dessa mistura, a serragem vai toda lá para cima e a areia fica na parte de baixo. Quando a areia desce, a gente chama esse processo de decantação, certo? E a serragem flutua. Como separar depois que formou as 3 fases? Decantação é a técnica. Você vai tirando, decantar é simplesmente ir virando o recipiente e tirando a parte superior, separando da parte inferior. Então, normalmente, essas técnicas são feitas juntas. A primeira técnica é sedimentação. O que é sedimentação? É você esperar que o componente sólido mais pesado se deposite no fundo. É uma técnica. A segunda técnica, que é a decantação, é virar o frasco para retirar a fase sobrenadante, que a gente chama, o líquido que fica por cima. Essa é a decantação. Se a mistura é sólido-líquido, a decantação está demonstrada aqui, né? Você separa o líquido do sólido. Se a mistura é líquido-líquido, a gente usa esse equipamento aqui, que se chama funil de decantação ou ampola de decantação. Coloca a mistura heterogênea ali, espera as fases ficarem bem definidas e aí a gente abre essa torneira que está aqui e o líquido que está embaixo, então, desce, cai no becker e o líquido de cima você fecha a torneira no momento em que chega no ponto ali para separação, certo? Se o teu interesse é o líquido azul, você deve fechar a torneira um pouquinho antes para que o líquido azul fique bem puro ali dentro do becker. Se o teu interesse é o líquido amarelo, você deixa passar um pouquinho antes de fechar a torneira e aí você fica com o líquido amarelo puro dentro da ampola. Essa é a técnica. Existe uma técnica chamada sifonação. Sifonação vem de sifão. O sifão é um sistema que trabalha com gravidade. Você enche a mangueira com o líquido que você quer decantar, separar. Quando você vira essa mangueira para baixo, o peso do líquido que está aqui nessa parte aqui puxa, faz uma pressão oposta que atrai, que arrasta o líquido lá de cima. Veja que este frasco aqui, ele tem que estar acima desse frasco aqui. Essa é a condição para que haja sifonação, para que a gravidade do líquido atue sobre o líquido que está nessa parte aqui da mangueira, fazendo uma pressão oposta. E aí ele puxa tudo que está na outra ponta da mangueira. É assim que a gente tira a gasolina de dentro do tanque de combustível do automóvel. Como é que você tira a gasolina? Não tem uma torneirinha no tanque, só tem aquela entrada. Então, a gente enche uma mangueira com gasolina, coloca uma parte dentro do tanque e a outra a gente vira num recipiente que fica abaixo do nível da gasolina no tanque. Aí, sifona tudo para dentro do recipiente externo, certo? Agora vamos falar de separação de misturas homogêneas. A primeira técnica é muito simples, é simplesmente evaporar o solvente. É para misturas homogêneas
entre sólido e líquido, ou seja, um sólido dissolvido num líquido. Por exemplo, extração de sal do mar. Como é que faz? Fazem piscinas muito grandes e muito rasas, para que a superfície de evaporação seja muito grande. A água do mar evapora, fica lá dentro o sal apenas. Aquele sal que fica depois que a água evapora é o sal grosso, não é o sal que a gente consome, né? Antes de vir para nossas casas, tem que passar por um processo de refino, por isso a gente diz que é sal refinado. Mas o processo é esse, é só deixar o solvente evaporar. Essa segunda técnica aqui, que é chamada de extração por solvente, é muito interessante, porque ela reúne também algumas técnicas. Eu tenho uma mistura aqui de dois componentes, A e B. Mas eu quero o A. Então, o que eu faço? Ou eu quero o B, não importa. Eu quero um só, quero separá-los. Eu adiciono um terceiro solvente, uma terceira substância líquida, que tenha uma afinidade com um dos componentes A ou B muito maior do que a afinidade que existia. Nesse exemplo aqui, C e A têm afinidades muito maior do que A e B. Então, o A larga a fase B e vai para a fase C, formando uma mistura heterogênea, duas fases. E aí, como é que eu separo aquilo ali? Volta no slide anterior que eu te digo. Como é que eu separo duas fases líquidas? Funil de decantação, certo? Esse é o típico exemplo de gasolina com álcool. Você sabe que a nossa gasolina ela é comercializada com álcool. O álcool, ele aumenta ele melhora a qualidade da gasolina, a combustão da gasolina. A gente diz que ele aumenta o índice de octanagem da gasolina e tem outros problemas também, que preserva melhor o combustível, certo? Ele faz o combustível ficar mais eficiente e mais seguro. Porém, se eu quiser separar o álcool da gasolina, eu jogo água, porque o álcool tem muito mais afinidade com a água do que com a gasolina. Com a água, ele faz pontes de hidrogênio, que você sabe que são ligações muito mais fortes do que as ligações que ele faz com a gasolina, que são apenas dipolo-dipolo, certo? Essa técnica aqui da foto, ela se chama sublimação. Eu só posso usar essa técnica com substâncias que têm a capacidade de sublimar. Aqui no exemplo, eu estou usando a sublimação do iodo. O iodo, a naftalina, o gelo seco, vocês sabem que são substâncias com essa capacidade de sublimação. O que é sublimação? É a passagem direto do estado sólido para o estado gasoso. E é isso mesmo. Imagina que eu tenho um iodo velho lá no laboratório, mas eu quero o iodo puro. Eu não sei se ele está puro, então eu vou purificá-lo. Como? Coloco ele dentro de um recipiente e aqueço. O que acontece? Ele sublima, passa, tá vendo essa fumaça violeta? É ele passando de sólido para gasoso imediatamente. Mas, inteligentemente, eu coloco uma superfície fria em cima. Ao entrar em contato com a superfície fria, ele sublima de novo, volta a ser sólido. Tá aqui a foto do meu iodo purinho que eu coletei lá na superfície fria. Cristais de iodo puro, porque ele passou do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido quando encontrou a superfície fria. Gente, não se esqueça, eu estou falando de misturas homogêneas, tá? Aqui eu estou falando de fumaça. A fumaça é uma mistura homogênea, eu não consigo diferenciar, mas é uma mistura gás sólido, certo? Por exemplo, gases de exaustão de combustão. Eu tenho uma chaminé, por exemplo. Eu não quero jogar aqueles gases cheios de componente sólido, aquela fumaça, na atmosfera. Eu tenho que purificar. Como faz? Faz um tubo de vento, que é o que chama esse equipamento. O tubo de vento, ele tem dentro dele obstáculos, são barreiras. O ar sujo, que vem cheio de poeira, gente, cheio de partículas sólidas, passa por dentro desse tubo e ele encontra esse monte de obstáculos. As partículas sólidas vão batendo nesses obstáculos, vão perdendo velocidade e vão caindo. E o ar não, o ar ele vai passando, o gás continua, certo? Então ele sai puro lá do outro lado
e as partículas sólidas vão ficando. Imagine esse equipamento na vertical, uma chaminé, certo? A poeira vai caindo e o ar vai passando e purificando. Agora, técnicas mais elaboradas para separação de misturas homogêneas. Vamos falar de destilação e liquefação. A destilação simples usa um destilador simples. É simplesmente um frasco onde você aquece uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea líquida, né, um dos componentes é o que tem o menor ponto de ebulição, vai passar primeiro para a fase gasosa. Ao chegar aqui perto do termômetro, não tem nenhuma outra saída a não ser essa saída lateral. Ele sai ali e ele encontra uma superfície fria. O que acontece com um gás que encontra uma superfície fria? Ele volta para o estado líquido. Lembra da história do vapor e da condensação? Então, são esses nomes que nós vamos usar. Eu tenho um líquido, ele aquece e vira vapor. Quando encontra a superfície fria, ele condensa, volta para o estado líquido e ele pinga aqui no Erlenmeyer. Por isso que cachaça se chama pinga. A cachaça usa esse sistema. O que é cachaça? Pegou o caldo de cana, fermentou, os açúcares do caldo de cana viraram álcool, e aí, quando termina a fermentação, o que a gente precisa? A gente precisa extrair o álcool dessa mistura. E a extração é feita dentro de um sistema como esse, condensa e pinga. Então, nós chamamos cachaça de pinga por causa disso. Acontece que algumas misturas são muito mais difíceis de separar. Por exemplo, o petróleo. Petróleo é uma mistura de muitos componentes. Então, esse equipamento aqui é muito simples para ele. Então, nós vamos usar um equipamento de destilação fracionada. Frações, tá? Pega o petróleo bruto, joga dentro da fornalha, aquece ele bastante e joga dentro da coluna ali de fracionamento. Essa coluna tem obstáculos, igual lá o tubo de vento, obstáculos, pratos cheios de furinhos que vão criando obstáculos. Como a mistura entra aqui muito quente, os gases sobem desembestadamente e vão esfriando conforme vão subindo. A cada obstáculo, eles vão sofrendo resfriamentos. Quem é que consegue chegar lá no topo da torre? Gases mesmo. Metano, etano, gases que são gases a temperatura ambiente, que você pode resfriar que ele continua sendo gás. Então, a fração que sai aqui em cima é uma fração composta de vários gases que conseguiram atravessar todos esses obstáculos. Outras substâncias componentes do petróleo não têm pontos de ebulição tão baixos assim. Então, vai chegar uma hora que a temperatura não vai ser suficiente, ele vai virar líquido. Quando ele vira líquido, ele é extraído numa fração. Então, tem uma fração aqui que é a fração da gasolina. A gasolina é uma fração do petróleo, não é uma substância pura. São várias substâncias de pontos de ebulição muito próximos que são extraídos ali naquela parte, porque quando chegou ali, esfriou tanto que ele virou líquido. Eu tenho outras substâncias que os pontos de ebulição não são altos nada, são bem baixos, né? Ou, ao contrário, os pontos de ebulição são muito altos. Então, aqui ele já virou líquido. Não tem como. Mesmo, sabe, ele não consegue. Para ele ser gás, tem que estar mais quente ainda. Então, já esfriou o suficiente. Então, os óleos lubrificantes são uma fração, com várias substâncias que saem naquela fração ali, porque nessa temperatura aqui, eles já são líquidos de novo, porque o ponto de ebulição deles é muito alto. E tem uma fração que sequer passou para o estado gasoso, continua líquido, são as resinas asfálticas, tá? Que a temperatura de ebulição é altíssima, nem essa fornalha aqui conseguiu transformá-la em gases, ok? Esse último equipamento aqui fala da extração dos componentes do ar. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio, todos os gases. Aqui a gente vai fazer o contrário. A gente esfria muito o ar, esfria a menos 200 graus Celsius
e joga ele dentro dessa torre. A torre também tem aqueles pratos perfurados, que são os obstáculos, né? Que vão aquecendo ou esfriando. Aqui, ó, o oxigênio, ele tem temperatura de ebulição de 183 negativos. Ele é recolhido aqui no fundo líquido. Por quê? Porque está a menos 200 graus Celsius, certo? Menos 183 é mais quente do que menos 200. Então, como está muito frio, ele está na fase líquida. E aqui sai o nitrogênio a 196 graus Celsius, que é o ponto de ebulição dele. Ponto de ebulição. O que é mais frio, gente? Menos 196 graus Celsius, certo? Então, eles vão... exatamente o mesmo raciocínio aqui. Você tem os obstáculos. Quem é que consegue chegar aqui em cima? O nitrogênio, porque o ponto de ebulição dele é mais baixo ainda, certo? E o oxigênio, aqui embaixo, porque o ponto de ebulição dele já é um pouquinho mais acima. São técnicas de fracionamento, porque os obstáculos vão separando quem tem capacidade de subir e de descer de acordo com seus pontos de ebulição, no caso da destilação, e seus pontos de ebulição aqui na liquefação, certo? Então, aqui eu tenho um resumo de várias técnicas. Não consegui colocar todas as técnicas aí. A imaginação, a inteligência humana não tem limites, a gente sempre pode criar mais uma técnica, só para vocês terem uma ideia de que são muitas, muito parecidas e algumas muito simples, mas são técnicas de separação. E qual é o critério? As propriedades da matéria que a gente pode utilizar aqui ou ali para conseguir separá-las, tá certo? Exemplos de separação de misturas do dia a dia. Uma estação de tratamento de águas. A água que vem lá do rio, que vem lá da represa, ela é recolhida e tratada antes de chegar na casa da gente. Veja que aqui nesse ponto eu tenho que ter um sistema de filtração, porque eu tenho que separar galhos de plantas, peixes, sujeira, pneu, sofá, dependendo de onde vem essa água, a gente não sabe. Então, vem primeiro ter uma filtração bruta, uma filtração simples aqui. Essa água, então, cheia de sedimentos, cheia de partículas, é colocada num tanque chamado tanque de coagulação. Nós adicionamos sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é um sal, mas ele não é muito solúvel em água, ele é pouco solúvel em água. Além disso, quando você joga o sulfato de alumínio na água, ele vai formando uns grumos, uns coágulos, eu nem sei como eu vou dizer isso, vai formando coágulos. E conforme ele vai formando coágulos, ele vai agregando todo o sedimento que está na água. E vai juntando e vai grudando tudo ali. E quanto mais gruda e quanto mais ele cresce, mais pesado ele fica. E aí ele vai para o fundo do tanque. Por isso, é um tanque de coagulação e floculação. E logo depois, a água sobrenadante livre daqueles sedimentos, ela é decantada para o tanque de decantação. O tanque de decantação fica também um tempo parado ali, porque os grumos, os coágulos do sulfato de alumínio continuam se formando, crescendo e vão descendo, vão caindo devido à densidade, certo? Esse sobrenadante, então, ele é passado para um outro tanque, onde ele vai sofrer um processo de filtração. Só que agora uma filtração diferente daquelas que a gente viu lá na frente. É uma filtração com uma filtragem através de areia e seixos. Em vez de um filtro simples, um papel ou um pano, é a imitação da filtração da natureza. Onde é que nós conseguimos a água mais pura? Não são nas nascentes? Brota da terra a água mineral purinha. Então, a gente imita esse conceito de filtragem usando areia e seixos, ou seja, terra. A água vai passando e vai sendo purificada porque tanto a areia quanto os seixos, eles contêm microporos
que retém, segura as partículas mais fininhas, por isso a água vai ficando bem limpinha. Ao final dessa filtração, esse tanque aqui, um tanque que recebe um tratamento químico, cloração e fluoretação. A cloração é basicamente jogar água sanitária. A água sanitária ela vai matar os micro-organismos que conseguiram atravessar todo esse processo e não foram retidos em nenhum tipo de processo. Nem na coagulação com sulfato de alumínio, nem na filtração com areia. Se algum micro-organismo atravessou, ele vai morrer ali, porque o cloro, a água sanitária, é altamente oxidante e consegue eliminar esses micro-organismos. A fluoretação, que é a adição de flúor, já é um processo profilático, é para evitar doenças bucais, é uma legislação brasileira, algumas pessoas são a favor, outras são contra, alguns dizem que faz bem, outros dizem que faz mal, mas, por enquanto, vale a nossa legislação, então a água chega tratada na casa da gente. É certo? Aqui eu trouxe técnicas de separação de gases de combustão. Eu vou começar por esse tubo aqui. Ele é um tubo vórtex. Vocês sabem o que é vórtex, né? Aquele redemoinho que a água faz no ralo? Então, o ar puro, o ar sujo, né? O gás sujo que vem da combustão, ele entra por essa lateral e faz com que o ar circule ali dentro, formando vórtex. O equipamento ele tem o formato de um cone. Só que essa parte aqui embaixo é aberta. Então, conforme o ar entra e circula ali, as partículas não vão batendo nas paredes e vão perdendo velocidade, e as partículas sólidas vão, então, caindo. E o ar, como todo gás, o ar puro, tende a subir e a sair purificado. Esse equipamento é muito bom porque ele não precisa de paradas de manutenção, a não ser que tenha alguma corrosão ou algum defeito mecânico, mas ele é muito bom porque é contínuo. Vai purificando, a poeira vai caindo e o ar vai saindo e ele está vazio de novo para a próxima, sabe? Muito bom. Esse daqui é um frasco lavador. Aqui o gás sujo, o gás, né, de combustão sujo, ele entra obrigando que o gás passe por dentro d'água. Por isso que é um frasco lavador. E aí a sujeira, a poeira, as partículas em suspensão vão ficando retidas na água e o ar, o gás puro, sai. O problema desse frasco lavador é que ele precisa ser parado para manutenção, porque a água vai ficando imunda e tem que ser trocada, e além disso, todo equipamento que leva água sofre maiores consequências de corrosão e desgaste, certo? E esse primeiro equipamento aqui é o mais interessante, ele é um cilindro e ele é eletrificado, ele tem um eixo central carregado negativamente e as paredes dele são carregadas positivamente. Você sabe que partículas em alta velocidade, elas têm cargas. Eu não sei se vocês já levaram choque nos carros aqui em Brasília, se você está andando de carro, você sai do carro, você encosta, leva um choque. Então, o ar em alta velocidade, ele arranca elétrons, né, e as partículas sólidas vão ficando eletrizadas. Então, esse tubo eletrizado é ótimo para purificação de gases de exaustão, porque as partículas vão ficando, as negativas vão sendo atraídas pelas paredes positivas, as partículas positivas são atraídas pelo eixo central negativo, as partículas vão ficando presas. Mas ele também precisa de manutenção, parada para manutenção, e é um procedimento caro, né? Gasta energia elétrica. Bom, agora estamos terminando a aula. Eu tenho que falar de um detalhe com vocês. Lembra que eu falei para vocês que as substâncias puras têm ponto de fusão definido, ponto de ebulição definido? Lembra? Então, quando eu estou fazendo a destilação, por exemplo, eu sei qual é o componente que está saindo, porque esse termômetro que está aqui, ele me diz, ó, tá em tal temperatura, aí eu sei qual é a substância que está saindo da mistura? Pois é. Então, eu sei por causa desse platô de ponto de fusão e por causa desse platô de ponto de ebulição, temperaturas fixas identificam substâncias puras. Eu gostaria só de mostrar para vocês que esse equipamento de destilação aqui, no original, ele era assim, ó. Ele era um tubo de vidro
com o pescoço torcido. Por isso esse equipamento se chamava retorta. Essa figura aqui é Lavoisier, os primórdios da nossa química, nos primórdios da destilação, usava esse equipamento de vidro com o pescoço torcido, a retorta. Bom, mas vamos lá. Acontece que quando eu estou destilando uma mistura, esse ponto de ebulição ele não é fixo. Forma-se um intervalo de fusão ou um intervalo de ebulição. Vamos pensar um pouquinho. Quando eu mostrei para vocês a destilação, a fusão e a ebulição, eu falei, olha, toda energia absorvida pelo sistema está sendo utilizada para as moléculas ou as partículas se desagregarem, não é isso? Para passar do sólido para o líquido ou para passar do líquido para o gasoso, toda energia. Por isso a temperatura não muda. Numa mistura, esse procedimento acontece também, mas presta atenção. Por que é uma mistura homogênea? Porque ou ambas substâncias são polares, miscíveis, ou ambas substâncias são apolares, miscíveis, certo? Existe uma interação ali intermolecular. Seja de polo induzido ou ponto de hidrogênio, essas substâncias, elas têm uma interação química, uma ligação intermolecular. Se na substância pura toda a energia era absorvida para fazer a dissociação das moléculas, imagina agora que tem um vizinho que também interage com a molécula. Então é mais difícil ainda essa separação. Por isso, os pontos de fusão e ebulição não são exatos, tá? Variam, há uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição, correto? Mas tem exceção. Sempre tem uma exceção. Estou falando de misturas homogêneas, eutética e azeotrópica. A mistura eutética, ela te engana. A mistura eutética, ela funde como se fosse uma substância pura. E a mistura azeotrópica? A mistura azeotrópica, ela ferve, entra em ebulição, como se fosse uma substância pura. Olha que interessante, o ponto de ebulição, ponto de fusão da mistura eutética é um platô. Então, você jura que aquilo ali é uma substância pura. Mas aí, quando você vai ver o ponto de ebulição, é claro que é uma mistura. Na mistura azeotrópica, ele não funde como substância pura, ele funde como uma mistura. Mas olha o ponto de ebulição, vê se ele não te engana. Ele ferve como se fosse uma substância pura. Eutética vem do grego e significa derrete fácil. Azeotrópico também vem do grego zain, significa ferver, simplesmente, tá? Não esquece. Então, exemplos de misturas eutéticas. Gente, nós estamos falando de pontos de fusão, então é óbvio que eu vou trabalhar com misturas homogêneas sólidas. Exemplo clássico de mistura homogênea sólida, ligas metálicas, né? Então, por exemplo, o bronze. Bronze é uma mistura de cobre e estanho, você sabe disso. Nem o cobre nem o estanho têm as características do bronze, certo? O cobre e o estanho não são resistentes à oxidação como o bronze é. O cobre e o estanho não são duros como o estanho é. Então, a liga metálica é uma composição mágica que dá características físicas e químicas bem diferentes dos componentes iniciais, tá? É uma mistura bem interessante. Solda. Solda é aquele metalzinho que derrete fácil para você juntar dois outros metais, não é isso? E essas ligas aqui, bismuto estanho e bismuto cádmio, elas são usadas para fazer fusíveis. Fusível é aquele fio fino, é um equipamentozinho pequenininho, que ele serve de proteção para o seu equipamento eletrônico. Ele derrete e ele funde rapidamente. Para que serve? Para proteger teu equipamento. Se houver uma alta tensão, uma amperagem alta, qualquer problema na rede elétrica que dê uma alta tensão iria danificar o teu equipamento eletrônico. Todos os equipamentos eletrônicos têm esse fusível na porta de entrada
para evitar. Ele derrete, ele corta a passagem de energia elétrica, protegendo o teu equipamento. É uma ideia muito simples. Então, por exemplo, a liga metálica bismuto-cádmio. O cádmio, ele normal, sozinho, puro, ele funde a 320 graus Celsius. O bismuto, substância pura, sozinho, ele funde a 271 graus Celsius. Essa liga metálica, 40% cádmio, 60% bismuto, ela funde a 140. E ela funde como se fosse uma substância simples, dá aquele platô certinho de fusão, temperatura fixa. Misturas azeotrópicas. Estamos falando de ponto de ebulição, eu vou falar de misturas homogêneas líquidas. Por exemplo, acetona com metanol, clorofórmio com etanol. E o caso da nossa água com etanol, aquele álcool 96 graus GL. 96 graus GL significa 96%, tá? Então, vamos lá. A água pura, ela ferve a 100 graus Celsius. O etanol purinho, ele ferve a 78,4 graus Celsius. A mistura azeotrópica é essa com essa composição, 4% de água, 96% de álcool. Ela ferve a 78,1 graus Celsius como se substância pura fosse. Entendido? Gente, qualquer dúvida, bota lá no chat, no fórum de dúvidas. Semana que vem a gente continua com revisões, só que nós vamos rever quantidade de matéria. Massa atômica, mol, número de Avogadro. Se prepara. Tchau, gente. Bom fim de semana.